Como construir um galinheiro? Planejando o galinheiro. Decida qual será o tamanho do galinheiro. O tamanho ideal pode variar drasticamente conforme o modelo e a quantidade de galinhas. Aqui vão algumas boas dicas para alguns dos modelos mais comuns de galinheiros. Galinheiro fechado. O modelo mais básico, consistindo apenas em uma estrutura fechada onde as galinhas ficarão confinadas até que alguém as deixe sair. Desse modo, deixe, pelo menos, 75 centímetros quadrados por galinha. Galinheiro aberto. Um pouco mais difícil de se construir, mas dá mais espaço para as galinhas, além de deixá-las ao ar livre. Deixe de 30 a 45 centímetros quadrados por galinha no galinheiro e pelo menos 40 centímetros quadrados por galinha na parte externa. Galinheiro de inverno. Usado para abrigar as aves durante os meses de inverno. Como é pouco provável que as aves possam ser soltas durante os meses mais frios, deixe de 45 a 95 centímetros quadrados por galinha. Observe que galinhas poedeiras precisam de uma área de ninhos de pelo menos 60 centímetros quadrados a cada 4 galinhas, bem como uma área de poleiro de 15 a 25 centímetros por ave. Os poleiros devem estar a pelo menos meio m do chão. A altura do poleiro manterá suas galinhas secas em tempos chuvosos. Escolha o local para o galinheiro. Se possível, coloque-o parcialmente sob uma grande árvore. Isso oferecerá sombra às aves durante o verão e evitará o superaquecimento do galinheiro. A luz solar estimula as galinhas a porem ovos. Por isso não coloque seu galinheiro diretamente à sombra. Você também pode usar luz amarela para aquecer o galinheiro e aumentar a produção de ovos. Luz branca ou azul não produzirá nenhum efeito. Saiba o que precisa colocar dentro do galinheiro. Quanto mais coisas colocar, menos espaço as galinhas terão. Portanto, ter uma ideia clara dos objetos a serem colocados no viveiro é importante para que você possa calcular o espaço no planejamento da construção. Área do poleiro. Muitas vezes, apenas uma vara grossa ou um pedaço de madeira preso às paredes do galinheiro, além de um lugar confortável para suas galinhas dormirem. Poleiros altos propiciam espaço extra. Área de choca. Você pode fazer um ninho com caixas ou cestos cheios de palha ou serragem. Se não houver espaço suficiente para fazer os ninhos, as galinhas porão os ovos no chão, o que aumenta a probabilidade deles quebrarem. Lembre-se que galinhas colocam ovos a cada 1 ou 2 dias. O tamanho da área de ninhos depende tanto da quantidade de galinhas quanto da frequência com que você pretende colher os ovos. De modo geral, uma área de ninhos a cada 4 ou 5 galinhas é suficiente. Salvo o fato de que ninhos altos desestimulam os predadores. A altura dos ninhos não é tão importante quanto a localização. Coloque os ninhos em um lugar limpo e seco e longe da área do poleiro para que não caia fezes de galinhas nos ovos. Ventilação. Para evitar doença causada pelo ar parado, são necessários sistemas de ventilação. Se você quiser construir um galinheiro fechado para o ano todo, inclua janelinhas teladas para permitir um fluxo de ar adequado. Caixas de terra. Frequentemente as galinhas se limpam tomando banhos de terra. Para manter suas galinhas felizes e sem cheiro ruim,
Ponha algumas caixas cheias de terra ou areia. Decida se você vai construir um galinheiro do zero ou se vai adaptar uma estrutura velha. Se você tiver uma garagem, galpão ou mesmo uma grande casinha de cachorro sem uso, você pode poupar o trabalho e transformá-los em um galinheiro fazendo as instalações mencionadas acima. Se está construindo o galinheiro do zero, escolha um plano que atenda às suas necessidades, conforme descrito acima. O método descrito a seguir vai ajudá-lo a construir um galinheiro simples ideal para a opção de galinheiro aberto. Caso não atenda às suas necessidades, você pode encontrar centenas de planos fazendo uma busca por planos para a construção de galinheiros em seu meio de busca preferido. Lembre-se de que terá que limpar o galinheiro e trocar a comida e a água regularmente. Caso não queira construir um galinheiro alto o suficiente para ficar em pé, procure um plano que lhe dê opções, como, por exemplo, um com várias aberturas de acesso. Se decidir reaproveitar uma estrutura velha, evite usar madeira revestida com tinta de chumbo ou que tenha sido usada para abrigar produtos químicos prejudiciais à saúde. Do contrário, você corre o risco de prejudicar a sua saúde e suas galinhas. Construindo o chão e as paredes. Escale as medidas. O galinheiro básico tem cerca de 1,20 m por 1,80 m. Cerca de 2,5 metros quadrados de espaço de chão. Caso necessite de mais ou de menos espaço, sinta-se à vontade para adequar as medidas. Construa o chão. Para tornar a construção e a limpeza mais fácil possível, comece por uma folha de compensado com o tamanho ideal. No caso, 1,20 x 1,80 m. O compensado deve ter de 1,5 cm a 0,6 cm de espessura. Se você mesmo for cortar o compensado, use uma régua e uma caneta visível para riscar a madeira antes de cortá-la. Prenda a estrutura. Para construir um chão firme, parafuseie uma folha de 0,60 x 1,20 m pelo perim da base. Você também pode pregar essa folha no meio do piso para redobrar a segurança. Para prender os cantos de maneira firme, use uma braçadeira de cano grande. Construa uma parede sem aberturas. Essa é apenas uma das paredes que não terá nenhuma abertura e que, portanto, é mais fácil de construir. Use uma folha de compensado de cerca de 1,80 m de comprimento e 1,5 cm de espessura. Pregue um pedaço de compensado de 60 por 60 cm no lado de baixo das bordas verticais. Pregue o pedaço de compensado de 60 por 60 cm, deixando uma sobra 10 cm no compensado de baixo. Pregue o chão à parede. Posicione a parede no piso do galinheiro de modo que os 10 cm extras de compensado cubra o pedaço de 0,60 x 1,20 m abaixo do piso. Em seguida, prenda a parede com parafusos de 4 cm e cola para a construção. Faça o painel frontal. Use parafusos de 2,5 e 1,5 cm e cola de construção para prender a folha de 1,20 m de comprimento e 1,5 cm de espessura à frente do galinheiro. Pregue o compensado à base de 0,60 x 1,20 m e ao pedaço de 60 por 60 cm preso à parede sem aberturas. Em seguida,
Faça a entrada. Antes de cortar, planeje a entrada da frente. Ela deve ter de 60 a 90 centímetros de largura. Corte a altura da entrada como preferir. Mas tenha em mente que você deve deixar de 15 a 25 centímetros entre as laterais da entrada e a parte superior e inferior do painel de compensado. Use uma serra tico-tico para fazer o corte. A serra fará facilmente uma curva mais definida. Quando terminar, reforce a parte superior da entrada com um pedaço de compensado de cerca de 50 centímetros de comprimento e espessura suficiente para pregá-lo com muitos parafusos e cola. Faça a parede de trás do galinheiro. Prenda o segundo pedaço de 1,20 m de compensado à parte de trás do galinheiro seguindo o mesmo método do painel frontal. Em seguida, corte e reforce a abertura de entrada exatamente como você fez na parte da frente. Faça a última parede. Essa parte será feita com 3 pequenos pedaços de compensado ao invés de uma única folha grande. Para começar, corte 2 pedaços de compensado de cerca de 60 centímetros de comprimento e um pedaço de 1,20 a 1,50 m de comprimento que tenha 1,5 cm de largura. Em seguida, pregue um pedaço de compensado de 60 por 60 centímetros às extremidades dos lados. Repita esse método no outro pedaço de 60 centímetros de comprimento. Da mesma maneira do outro lado. Pregue esse pedaço de compensado de 60 por 60 centímetros deixando uma sobra 10 cm no compensado de baixo. Isso permitirá que a parede se acople à madeira de 0,60 x 1,20 m abaixo do piso. Pregue a parede. Pregue um dos painéis de 60 centímetros de comprimento próximo à parte da frente do galinheiro e o outro próximo à parte de trás. Prenda o painel maior entre os painéis de 60 centímetros. Não se esqueça de posicionar a madeira na parte de cima dos painéis de 60 centímetros para que a entrada fique rente ao chão. Reforce o painel do meio pregando 2 pedaços de madeira em seu ponto de junção com os 2 painéis laterais. É importante que esses 2 pedaços de madeira sejam tão longos, verticalmente, quanto o painel central. Construindo o teto. Faça o frontão. O frontão é um pedaço de madeira em forma triangular colocado na parte superior da frente e de trás do galinheiro para sustentar o teto. Desse modo, nesse caso, os 2 frontões devem ter cerca de 1,20 m de comprimento. Use uma serra tico-tico para cortar frontões de cerca de 2 centímetros de espessura de OSB. Use um medidor de ângulo para determinar o grau exato do teto. Caso não possua um medidor de ângulo, você pode calcular o grau a olho. Apenas faça com que os 2 frontões tenham o mesmo grau. Entalhe os frontões. Para que os frontões se encaixem perfeitamente, você terá que fazer cortes que reforcem as aberturas. Se a madeira utilizada na placa frontal tiver exatamente o mesmo tamanho que a madeira utilizada na placa de trás, você pode fazer exatamente o mesmo corte nos 2 frontões. Contudo, se tiver usado pedaços de madeira, você terá que fazer um corte para cada um dos lados do frontão. Pregue os frontões. Posicione o frontão na parte interior do lado frontão e pregue-o com cola de construção e parafusos. Faça o mesmo na parte de trás do galinheiro.
Não há problema se ficar algum espaço entre a madeira de reforço e os entalhes. O importante é que o frontão seja preso às paredes do galinheiro de maneira firme. Faça a treliça. Assim como o frontão, ela sustenta o teto, mas pelo meio, não pelas extremidades, para verificar se ela tem o mesmo ângulo dos frontões. Prenda 2 pedaços de madeira de 60 por 60 centímetros às águas de um dos frontões. Esse pedaço de madeira de 60 por 60 centímetros deve ser ligeiramente mais comprido, de 5 a 10 centímetros, que o frontão. Reforce a treliça com um suporte transversal de compensado com um entalhe de cerca de 0,5 cm de espessura. Esse suporte deve ter as mesmas medidas que o frontão e ser aparafusado no pedaço de madeira de 60 x 60 cm. Entalhe a treliça. Tendo pregado o suporte transversal à madeira de 60 por 60 centímetros, você pode retirar as braçadeiras. Posicione a treliça no meio do galinheiro e marque o ponto de intersecção dos lados com a madeira de 60 por 60 centímetros da treliça. Faça então um entalhe de cerca de 1,5 cm na madeira onde você riscou as marcas. Isso permitirá que você encaixe a treliça nas extremidades dos lados. Faça o teto. Para fazer um teto simples, junte 2 pedaços de compensado de 1x 2 metros com algumas dobradiças baratas. Pregue-as ao longo dos lados de 2 metros de modo que o teto cubra todo o galinheiro. Ponha o teto sobre o galinheiro. Disponha-o de modo que as bordas do teto sobrem na parte da frente e de trás do galinheiro. É necessário que haja uma sobra nos lados do teto por razões estéticas e de estrutura. Instale em penas. Regue 2 pedaços de 60 centímetros às bordas inferiores da frente e de trás das águas. Além de dar uma boa aparência, isso tornará o teto mais firme e evitará falhas na estrutura. Pregue e finalize o teto, parafusando-o à treliça e aos frontões. Em seguida, pregue uma cobertura de proteção sobre o teto para que ele resista ao tempo. A forma mais fácil de fazer isso é cobrir o teto com uma camada de papel de piche e placas galvanizadas. Prenda o papel de piche ao teto e use parafusos para exteriores para prender a placa galvanizada. Colocando as portas. Corte a madeira. Use um painel de fibras de média densidade com um bom acabamento para as portas. O tamanho das portas vai depender da altura do galinheiro. Cada porta deve ter a mesma altura e a mesma largura da entrada. Instale a moldura da porta. Parafuseie um pedaço de madeira de 10 por 10 centímetros em cada lado da entrada e em seu topo para obter uma superfície resistente para parafusar as dobradiças da porta. Instale a porta da frente. Use 2 dobradiças por porta. Uma a cerca de 10 centímetros de distância do topo da porta e outra a cerca de 10 centímetros da extremidade. Note que, dependendo da altura do galinheiro, você pode precisar instalar uma terceira dobradiça no meio da porta. Repita esse processo de instalação nas outras 2 entradas. Você pode usar as mesmas medidas da frente do galinheiro na parte de trás. Mas não se esqueça de tirar medidas novas para as portas laterais. Instale fechaduras. Trincos de ganchos de metal são baratos e eficientes.
mas qualquer outro tipo de fechadura que não seja facilmente aberta por predadores comuns como cachorros e doninhas irá servir. Elevando o galinheiro. Instale pés. Embora não seja essencial, um galinheiro elevado do chão protegerá ainda mais as aves de predadores e ajudará a mantê-las secas quando chover ou nevar. Use 4 estacas de 0,10 x 1,20 m para construir os pés. Use parafusos grandes para prender os pés aos cantos inferiores do galinheiro. Construa uma escada. Construa uma escada que seja adequada para suas aves, mas que seja estreita para predadores. Essa madeira pode ser de 0,60 x 0,60 ou 0,60 x 1,20 m. Prenda a escada ao galinheiro com uma dobradiça pequena.